de aviso de vírus arbóreos. Os vírus arbóreos são levados por insetos que vivem nas copas das árvores e no solo da floresta. Os insetos encontram um fim súbito quando eles e sua carga de vírus são congelados em nitrogênio líquido para a viagem de 16 quilômetros até o Instituto Evandro Chagas, em Belém, Brasil. No laboratório, os pesquisadores descongelam os insetos e os classificam sob um microscópio. Esses mosquitos podem estar mortos, mas seus vírus estarão intactos, esperando as condições próprias para voltar à vida. Em uma fase do projeto que dá um novo significado ao termo trituração, os insetos são amassados até virarem um líquido. Essa sopa verde de mosquitos é então injetada em ratos de laboratório. Alguns deles irão desenvolver problemas com a locomoção, outros morrerão em algumas horas e outros irão desenvolver infecção por causa dos vírus conhecidos mais assustadores. Doenças como a febre amarela. O Instituto isolou 30 linhagens de vírus que causam doenças em seres humanos. Só nos mosquitos, o Instituto encontrou 40 linhagens viróticas que o mundo nunca tinha visto. Os insetos não são o único meio de locomoção dos vírus. Durante a Guerra da Coreia, milhares de soldados foram derrubados por uma febre estranha. Mais tarde, batizada com o nome do rio Hantan da Coreia, o hantavírus causava hemorragia e problemas nos rins até a morte. Ele foi finalmente seguido até a urina do rato do campo que vivia nos campos de arroz. Uma enfermidade similar apareceu de repente no sudoeste dos Estados Unidos em 1993. Os investigadores de doenças do Centro de Controle de Doenças rapidamente localizaram o grupo hantavírus. Eles também o seguiram até os ratos. Já que tínhamos o local dos ratos, planificamos uma estratégia específica para que as pessoas evitassem aqueles roedores em particular. Evitar os roedores é só o que podemos fazer. Neste momento, ainda somos vulneráveis ao hantavírus. Não há um tratamento efetivo e as eclosões são virtualmente impossíveis de predizer. Stevie Abrams, David. Nada mostra mais a nossa vulnerabilidade mais duramente do que a AIDS, a doença causada pelo HIV. Ele é um vírus cuja marcha inexorável em todo o mundo continua a moldar a história deste século. Robert Michael McCabe. Ninguém localizou com precisão a origem do HIV. No Instituto Salk, no sul da Califórnia, o Dr. Salk virou a sua atenção para a AIDS. Ele aceita a ideia de que o HIV foi uma mutação de um vírus de macaco que apareceu pela primeira vez há séculos. Ele surgiu na população humana, muito provavelmente como resultado do uso ritual de sangue de macaco. E aí ele ficou em um nível baixo de frequência, provavelmente em aldeias onde se abrigou. E aí, quando a civilização começou a se expandir, e foi possível viajar, não apenas em aviões, mas em caminhões e outros meios de transporte, e as pessoas se mudaram, eles simplesmente se espalharam. O HIV, vírus da imunodeficiência humana, é um daqueles da família RNA de mutação rápida.
Esse vírus HIV, que é mesmo muito esperto, não apenas entra no sistema imunológico e mata o sistema imunológico, mas não faz isso imediatamente. Ele pode ficar latente por um longo período de tempo. Ele usa essa propriedade dos retrovírus de fazer uma cópia de DNA de si mesmo, que entra no hospedeiro, se integra lá e onde pode permanecer quieto. E aí uma célula de cura não pode fazer nada, apenas ver a célula. É uma bela célula. Não pode ver que lá dentro está o invasor está escondido. E então o fato do vírus poder estar escondido o torna extremamente difícil de ser encontrado. A busca por meios de curar a AIDS une os pesquisadores do mundo inteiro. Eles relatam tudo, desde os recursos até a saúde das prostitutas nas palafitas mais pobres de Nairobi. O foco das discussões está no motivo pelo qual algumas pessoas que foram expostas ao HIV não têm AIDS. Estas mulheres podem representar os primeiros casos conhecidos de imunidade natural ao HIV. Seguindo essa evidência de uma experiência na natureza, que é muito parecida com o que está sendo observado no Quênia, ela começa a nos sugerir o que seria uma estratégia que deve ser usada no desenvolvimento de uma vacina. Se pudermos começar a entender a natureza do relacionamento e como ele funciona, poderemos desenvolver estratégias para lidar com ele. E o fato de que há evidência clara em seres humanos de que existe essa interação bem-sucedida com o HIV é tudo o que precisamos saber, que nos diz que é possível. A natureza está nos dizendo alguma coisa. Os vírus amanhã. Em Fort Detrick, Maryland, uma equipe médica da Força Especial do Exército está em alerta 24 horas por dia. Se um soldado pegar uma doença que seja mortal, infecciosa, não identificada ou as três coisas juntas, esses médicos estarão no primeiro C-141 que sair da base aérea de Andrews. Com precisão tipicamente militar, eles se chamam de USAM-RID. Instituto de Pesquisa Médica sobre Doenças Infecciosas do Exército dos Estados Unidos. Localizado em uma base militar a 72 quilômetros da capital Washington. Funcionando em uma instalação mais conhecida pela pesquisa biológica de guerra, a equipe pode estar na linha de frente na guerra contra os vírus emergentes. Eles estão preparados para enfrentar algumas das piores doenças do mundo, como o ebola ou a febre do macaco verde. Relativamente nova e incrivelmente mortal, a ebola foi primeiro identificada no Sudão e no Zaire em 1976. Em 1989, ameaçou infectar uma comunidade a apenas 112 quilômetros da USAM-RID. Felizmente foi só uma ameaça, mas esse nem sempre é o caso. Uma pessoa desafortunada para contrair uma doença exótica, conhecida ou não, pode rapidamente estar a caminho de Maryland. Prontos? 1, 2, 3. Isso, ótimo. Seria uma viagem estranha, com o paciente vendo a ação primeiro da maca de isolamento e depois da cápsula hermética a bordo de um avião de carga. Os vírus, a vítima e os médicos iriam para os quartos lacrados do hospital do Instituto. As roupas espaciais pressurizadas podem deixá-los parecidos com balões, mas se houver um vazamento na roupa, o ar sairá em vez de entrar. Os médicos